Olá, sejam bem-vindos a mais um Redescobrindo a Sua Bíblia, hoje para a gente aprender um pouco mais sobre o livro de Ageu. Depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia, Ciro, rei da Pérsia, promulgou um decreto permitindo os judeus a voltarem para Jerusalém e a reedificarem o templo do Senhor. Este é o início do período chamado de pós-cativeiro ou pós-exílio, sobre o qual tratam 5 livros do Antigo Testamento. 2 livros históricos, Esdras e Neemias, e 3 livros proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com estes 3 últimos livros proféticos, encerra-se o Antigo Testamento nas Bíblias cristãs. Ageu é o primeiro profeta pós-exílio. Talvez fosse um dos cativos que retornou com Zorobabel no primeiro grupo de exilados, 536 a.C. Ageu provavelmente já era idoso quando exerceu seu ministério profético, mais de 80 anos, pois fez referência ao primeiro templo, que foi destruído em 586 a.C., ou seja, 66 anos antes. A mensagem de Ageu é uma só: terminem a construção do templo do Senhor se quiserem a bênção de Deus. Ele conclama um povo apático para a reconstrução do templo que estava em ruínas, pois somente assim eles seriam abençoados. O profeta dizia que Deus se agradaria da obra e que a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira, pois o próprio Messias entraria nela. Ageu trabalhou em conjunto com o profeta Zacarias, incentivando os judeus que tinham voltado do exílio a reedificarem o templo em Jerusalém. Nessa época, o povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, pois a situação econômica não era das melhores. Ageu vai contra esse falso argumento de que primeiro é necessário haver uma melhoria da situação financeira para depois retomarem a obra de Deus. Em outras palavras, o egoísmo e o materialismo tinham prevalecido em detrimento das questões espirituais, que ficaram relegadas a um segundo plano. O profeta diz que, na verdade, os problemas financeiros que eles vinham passando eram consequência de falta de prioridade para com os interesses do Altíssimo e que, quando se empenhassem com a vontade de Deus, seriam abençoados. Aqui temos uma lição importante. Se não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, não seremos bem-sucedidos. Não importa o quanto nos esforcemos. Na linguagem do Novo Testamento, a mensagem que o profeta Ageu transmitiu para os judeus de sua época foi a seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ageu profetizou por apenas 4 meses, e as suas profecias surtiram o efeito esperado. A reconstrução foi retomada e o templo terminado em 4 anos, 520 a 516 a.C., ou seja, 20 anos depois do retorno do cativeiro. Entretanto, Jerusalém continuava a ser uma cidade sem muros e, portanto, estava vulnerável e desprotegida. Algumas décadas depois, o Senhor iria levantar outro homem, chamado Neemias, para realizar esta obra. Ageu foi profeta para os judeus que retornaram do cativeiro no ano de 520 a.C. O governador de Judá era Zorobabel. As palavras-chave deste livro são edificar e templo. E o tema de Ageu é a chamada para a reconstrução do templo. E todas esses ensinamentos, essas palavras estão aqui dentro deste livro, Redescobrindo Sua Bíblia, que dá título a essa nossa série, que acontece aqui no Instagram, também no YouTube. E ele foi escrito pelo pastor André Coelho. Você pode adquirir pelo site do próprio autor, pastorandrecoelho.com.br, ou através da amazon.com.br. Que Deus abençoe vocês e eu oro para que este livro dê uma nova perspectiva, um novo olhar, jogue luz sobre as Escrituras, para que você não apenas as compreenda, mas viva de acordo com elas.
Deus abençoe vocês e a gente volta, se Deus quiser, para o próximo Redescobrindo Sua Bíblia. Até lá!